Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula de português. Aula se você está assistindo no YouTube ou áudio, se você está escutando no Spotify. So, just a few words in English. Today, we're gonna work on the difference a gente and nós. But of course, I'm gonna speak just in Portuguese. If you are watching the video, you're gonna see all the transcriptions here on the slide. But if you are listening to this episode on the Spotify, there is a link on the description that you just click and you're gonna see the what I'm saying. So, em português, vamos lá, shall we? No português brasileiro, temos a gente e nós. Ambas significam we no inglês. E eu recebi essa pergunta recentemente no Instagram. Professor, qual é a diferença entre a gente e nós no português brasileiro? Vamos lá. Qual é a ideia? Quando você traduz nós para o português, quando você traduz we para o português, we are, por exemplo, se você usa tradutor, vai aparecer sempre o nós. Por quê? O nós é a tradução correta. É o pronome we walk, nós andamos. É a tradução correta. Mas no português brasileiro temos como uma expressão que é a gente, que também significa we. Mas tem uma grande diferença em termos de formalidade e conjugações de verbos. Nós vamos ver todas as diferenças agora. Começando com formalidade, nós usamos o nós, é mais comum quando estamos falando um português mais formal, quando você está lendo, escrevendo. Por exemplo, no Brasil, eu estou escrevendo um e-mail para o meu chefe em português, eu só uso nós. Se eu escrevo a gente, é muito informal. Nós usamos este nós como algo mais formal, quando para o trabalho, escola. Já o a gente nós usamos em conversas do dia a dia. É algo mais informal que nós usamos. Eu uso por exemplo, eu uso quando estou conversando com minha mãe, eu falo: mãe, a gente vai para a praia. É algo muito informal. Eu estou falando com ela. Mas quando eu estou falando com o meu chefe, no caso eu falo: nós vamos para a praia. Essa é a grande diferença. Quando é algo mais formal, nós. Quando é algo mais informal, é a gente. O nós, a tradução de nós é we, mas se você traduz a gente, quer dizer the people, the folks. Você pode falar a gente do Brasil é legal, the folks of Brazil, the people of Brazil. Essa é a tradução correta, mas usamos no sentido de we. Formalidade, quando estamos usando em um trabalho, escola, use o nós. O agente é mais informal, quando você está com amigos brasileiros, com a família, quando está na rua comprando algo em uma loja. A gente quer um sorvete, por exemplo, nós queremos um sorvete. Você pode usar a gente. A segunda diferença, além da formalidade, é a conjugação. Por exemplo, o nós temos que conjugar na primeira pessoa do plural. Nós andamos, nós bebemos, nós abrimos. Tanto no presente quanto passado ou futuro. Hoje
exemplo, nós falamos português. Nós estamos felizes. We speak Portuguese. We are happy. Passado, deixa eu falar um exemplo no passado. Ontem nós fomos ao mercado. Yesterday we went to the supermarket. Ontem nós fomos. Já a expressão, eu gosto de traduzir como a expressão a gente, é uma outra conjugação. Significa nós, significa mas, porque está no singular, a gente usa, we use, nós usamos a conjugação do ele e ela. Por exemplo, nós falamos português ou a gente fala português. É o mesmo significado, mas a conjugação é diferente. Nós falamos, a gente fala. Quando você vai usar o a gente, você tem que conjugar a mesma conjugação do ele, ela e você. Você fala, a gente fala. Outro exemplo. We are happy, a gente está feliz. Usando nós estamos felizes. Agora, falando sobre uma dica importante. Quase esqueci. Este é um erro muito comum, até mesmo de brasileiros. Quando você está escrevendo a gente, é sempre duas palavras. A, espaço, gente. Se você coloca em uma palavra somente, agente é como um agente de viagens. É outro significado. Sempre mantenha em duas palavras. A gente fala. A terceira diferença é os usos, que eu já dei uma breve explicação. Nós vamos usar mais em contextos formais, escrita acadêmica, quando você está escrevendo e-mails, documentos oficiais, livros, ou quando também quando eu estou falando, eu percebo que nós falamos, eu uso o nós quando eu quero ser mais formal, depende da ocasião. Por exemplo, eu vou em um cartório é Registry Office. Eu vou no cartório, preciso de um documento. É algo muito formal. Eu falo, nós queremos um documento. Mas o agente é usado em conversas informais, em discursos diários entre amigos e famílias. Eu uso muito este agente com meus amigos, com minha família. Por exemplo, eu estou conversando com amigos. A gente vai na praia? Exemplo. Mas, se eu estou falando algo mais formal, eu uso nós. Esta é a grande diferença. O principal erro aqui. Só cuidado com a conjugação. Sempre que você usa nós falamos, nós bebemos. Tem que conjugar no plural. Mas o agente no singular. A gente fala, a gente bebe. Nunca fale nós fala ou a gente bebemos. Não, está totalmente errado. Cuidado com a diferença das conjugações. E a quarta diferença é a diferença do local. Por exemplo, em São Paulo é muito mais comum as pessoas usarem o a gente. A gente vai. Mas, por exemplo, eu sou de Curitiba, eu diria que é mais comum nós falarmos o nós. E o português europeu, Portugal, eles usam sempre na verdade, eu nunca estive lá. Mas minhas pesquisas falam que eles usam somente o nós. Nós vamos a beber água, por exemplo. Estas são as diferenças. Vamos ver outras frases. Nós vamos ao cinema hoje. We are going to the cinema today. Isto é formal. Nós vamos ao cinema hoje.
Mas eu posso falar, a gente vai ao cinema hoje. We are going to the cinema today. Informal, formal. Professor, qual eu uso? Depende o que é mais fácil para você, eu diria. Primeiro, você usa o português para escrever, você tem um chefe brasileiro. Se você usa o português formal no seu trabalho, use somente o nós. Mas, se você está aprendendo português por hobby, você tem um parceiro brasileiro, amigos, você pode usar o a gente, porque é mais informal, é algo mais casual, se você está aprendendo casual. Depende do que, o porquê, na verdade, depende do porquê você está aprendendo português. Na minha opinião, use o nós sempre, porque é sempre. Eu sou um professor, eu gosto da gramática. O nós, eu gosto do nós porque é o correto da língua portuguesa. Mas sem problemas, se você quiser usar o a gente. Bom, estamos terminando esta aula. Você gostou? We are finishing this lesson. Did you like it? So, if you liked this lesson, give a like here on this video, on this episode. And if you have any questions about Brazil, about Brazilian Portuguese, feel free to text us here on the comments because I can record a lesson, a video, trying to help you. I'm gonna finish here in Portuguese saying muito obrigado e tchau, tchau!